Projeto de estradas, aula número 3, estudos preliminares de traçado. Neste primeiro módulo, vamos apresentar as metodologias empregadas no estudo preliminar de traçado. Inicialmente, vamos nos lembrar que os estudos preliminares de traçado devem ser feitos de acordo com a Instrução de Serviço 207, Estudos Preliminares de Engenharia para Rodovias, Estudos de Traçado, constante desta publicação do DENIT, Diretrizes Básicas para a Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários. Os estudos de traçado devem abranger as seguintes tarefas: definir as diretrizes tecnicamente possíveis, determinar a viabilidade física das alternativas, definir as soluções básicas para a elaboração dos trabalhos mais detalhados e estimar os custos aproximados de cada alternativa. Os estudos preliminares de traçado podem ser feitos empregando-se uma das seguintes técnicas: ou cartas topográficas convencionais, ou imagens de satélite, ou imagens obtidas por aerofotogrametria. Começando pelas cartas topográficas convencionais, no Brasil existem dois órgãos que produzem cartas topográficas, o IBGE e a Diretoria do Serviço Geográfico do Exército. O IBGE, entrando-se no site indicado nesse link, pode-se encontrar cartas topográficas nas escalas 1 para 25 mil, 1 para 50 mil, 100 mil, 250 mil. Para efeito de estudos preliminares de traçado, é importante se obter cartas em escalas bem grandes, em princípio, no mínimo 1 para 25 mil, uma vez que as demais já se perde muita precisão. Nas regiões mais urbanizadas é possível encontrar estas cartas. No entanto, nas zonas rurais, a resolução, a escala, já vai diminuindo. Na região amazônica, por exemplo, só se dispõe de cartas na escala 1 para 250 mil, que é bastante desfavorável o seu emprego em estudos de traçado. Na diretoria do Serviço Geográfico do Exército existem dois sites, um geoportal do Exército Brasileiro, indicado nesse link. Nesse geoportal está explicada a política de acesso aos produtos do geoportal do Exército, da base de dados geográfica. Então, existem 3 níveis de acesso e os produtos disponíveis. Em vermelho são os produtos que só são permitidos a pessoas cadastradas no geoportal do Exército. Em verde são os produtos liberados para qualquer pessoa. Então, dependendo do tipo de produto que a gente quer e o nível do acesso desejado, pode-se baixar ou ter que se pedir permissão para baixar a carta topográfica. O banco de dados geográfico do Exército, através desse link, então entra-se com os dados, entra-se com a sua senha após um cadastro e tem-se acesso à base de dados cartográfica liberado para acesso. Uma vez obtida a carta topográfica, o trabalho passa a ser um trabalho único e exclusivamente de bom senso, ou seja, não se faz cálculo nenhum por enquanto, não se usa material de desenho nenhum, é um trabalho praticamente à mão livre, onde se procura o melhor caminho para se ligar os pontos desejados, identificando-se quantas alternativas forem possíveis, tecnicamente possíveis. Um detalhe importante a ser observado é que as cartas topográficas elas são produzidas a partir de fotografias aéreas obtidas previamente. E aqui no Brasil, infelizmente, as fotografias aéreas disponíveis são muito antigas. Fotografias, às vezes, de 40, 50 anos atrás. Com isso, a carta topográfica, baseada nessas fotografias, elas podem se mostrar desatualizadas, principalmente no que se refere à ocupação urbana. Então, muitas vezes se vê uma área totalmente desabitada
e hoje em dia ela pode estar totalmente urbanizada, tendo em vista a desatualização das cartas topográficas. Então há necessidade de se estar atento a isso, para se não achar que o terreno é totalmente rural e estamos lançando o traçado em cima de uma zona já urbanizada. O traçado, então, uma vez identificados as possíveis ligações, nós temos que levantar o perfil do terreno. Para isso, temos que ter um trabalho, aí é um trabalho manual, de se levantar as cotas de pontos ao longo das diretrizes estudadas. Então, trabalhando-se, por exemplo, a cada 2 milímetros, numa escala 1 para 25 mil, significaria 2 milímetros, seria 50 mil milímetros, ou 500 metros. 50 mil milímetros seria 50 metros. Então, levantaríamos as cotas de 50 em 50 metros, ou seja, de 2 em 2 milímetros. Na escala 1 para 25 mil, por exemplo, seria de 50 em 50 metros. Com essas cotas de cada ponto, traça-se o perfil do terreno, aqui traçado em preto. Então, as diversas alternativas, 1, 2, 3, lança-se o perfil do terreno em preto e logo em seguida um grade inicial da estrada. O lançamento do grade, o princípio elementar do lançamento do grade é o equilíbrio de volumes, procurando-se equilibrar o volume cortado com os volumes aterrados contíguos. Então, o corte 1 deve ser suficiente para fazer o aterro 1, o corte 2, o aterro 2, e assim sucessivamente. O projeto, em princípio, não deve sobrar nem faltar material escavado nos cortes. Esse é o princípio elementar de lançamento do grade: obedecer às rampas máximas e equilibrar os volumes cortados e aterrados. Uma vez feito isso, é possível se comparar as alternativas no que se refere a custo e identificar a mais vantajosa economicamente. A segunda tecnologia é o emprego de imagens de satélite, que hoje estão cada vez mais divulgados e é a tecnologia que vem ganhando maior importância ultimamente, uma vez que existem hoje dezenas de satélites comerciais que disponibilizam fotografias, imagens, para emprego em projetos de engenharia. Com isso, os custos têm baixado bastante nos últimos anos, então é uma tecnologia muito promissora e que promete ser a mais usada nos próximos anos. Inicialmente, existem imagens gratuitas e imagens comerciais pagas. As imagens gratuitas, a mais famosa, são as imagens obtidas com o Google Earth. O Google Earth, principalmente na sua versão Pro, oferece imagens de altíssima resolução. São imagens fornecidas gratuitamente pelos diversos satélites. Então, quando se entra no Google, lê-se no rodapé da imagem qual é o satélite que forneceu essa imagem. Então, por exemplo, essa imagem aqui foi fornecida pelo satélite GeoEye. E nós sabemos que o satélite GeoEye tem uma resolução de 50 centímetros. Ou seja, o tamanho do pixel da imagem é de 50 centímetros, o que para nós, para estudo preliminar de traçado, é uma resolução excelente. Então, cada satélite fornece uma imagem com uma resolução diferente. Por exemplo, o QuickBird, a resolução planimétrica é de 70 centímetros. E o Google, ele tem uma outra ferramenta auxiliar muito importante, que é o perfil. Lembrando que o problema da resolução é um detalhe importantíssimo ao selecionar uma imagem de satélite. Quanto maior a resolução, melhor a nitidez da imagem. Então, normalmente hoje já existem satélites com resolução de 30 centímetros, o que é uma resolução mais do que suficiente. Para nós, em estudos de traçado, a resolução de 1 metro já é satisfatória para um bom trabalho. E quem define qual é a resolução é o satélite que forneceu a imagem, que disponibilizou a imagem. O problema
é quanto à altimetria, é quanto à cota, já que os satélites eles só fornecem a imagem planimétrica, a projeção horizontal das imagens, eles não fornecem para o Google, eles não fornecem altimetria. Então o Google se vale das imagens da NASA. Então, o Google, já que ele não tem altimetria dos satélites, ele coloca junto com a imagem do satélite uma imagem da NASA, que é o sistema SRTM, que nós vamos ver em seguida. O SRTM é um sistema gratuito oferecido pela NASA que fornece imagens com resolução de 30 metros. Aqui no Brasil, as imagens que eles franqueiam é uma resolução de 30 metros. Ora, então, planimetricamente, a altimetria para 30 metros, a resolução planimétrica de 30 metros é muito ruim para projetos de engenharia, mas a altimetria é a única que se dispõe gratuitamente. Então, as imagens do Google têm uma altimetria tirada do SRTM, cuja resolução é de 30 metros. O Google tem uma ferramenta que, no ícone de ferramentas, ele fornece o perfil, a altimetria de um traçado qualquer que a gente faça. Então, nesse item de ferramenta, a gente pode visualizar a elevação, o perfil do terreno de um itinerário qualquer traçado no Google. Lembrando que essa altimetria é uma altimetria de baixa resolução, é do SRTM, cuja resolução é de 30 metros. Resolução de 30 metros significa que os erros nessa altimetria podem chegar a 15 metros, ou seja, 15 metros para mais ou para menos, que é exatamente a resolução de 30 metros. Então, mas para fins de análise preliminar gratuita, é uma avaliação inicial muito boa. Então, por exemplo, colocando-se o cursor num ponto qualquer do traçado lançado no Google, a gente obtém a cota daquele ponto e a inclinação do terreno. Então, esse caso aqui, esse exemplo, nesse ponto, a inclinação do terreno é de 14% e a cota desse ponto é de 635 metros. Para um estudo preliminar, é bastante satisfatório para nível preliminar. Com um detalhe importante é que o Google Earth ele permite que se use gratuitamente as suas imagens, mas não permite que essas imagens sejam usadas com fim comercial. Ou seja, nós não podemos usar as imagens Google num projeto, por exemplo, porque aí caracterizaria o emprego comercial da imagem. Então, ele serve apenas como uma orientação para o engenheiro, para um estudo preliminar de traçado, mas ele não pode usar as imagens para fins comerciais. Ela não pode ser usada em projeto, constar num projeto. A outra imagem gratuita, então, é o sistema SRTM da NASA. É o Shuttle Radar Topographic Mission. Esse SRTM pode ser acessado por vários sites. Um deles é esse aqui, é este link aqui que acessa essa página do SGS, que é o site americano de gestão de terras, né? De gestão do terreno. Então, esse site, quando se clica nesse link, abre-se essa página inicial, que permite que a gente selecione, então usando o próprio mapa, a gente pode abrir um retângulo, então clicando-se nesse ícone, nós abrimos um retângulo e podemos deslocar os vértices desses retângulos para qualquer abrir ou fechar. Então as coordenadas dos 4 vértices aparecem imediatamente aqui, pode-se deslocar, arrastar esse retângulo, aumentar ou diminuir. Uma vez localizado na área que nós temos interesse, então basta clicar em Dataset e SRTM e clicar SRTM com resolução de 1 arco segundo. 1 arco segundo significa 30 metros de resolução espacial. Então, tanto a resolução planimétrica quanto altimétrica dessa imagem é de 30 metros. Então, ela tem uma resolução planimétrica muito ruim.
Por isso que o ideal é usar a imagem planimétrica do Google. E a altimetria não tem jeito, a única gratuita é essa aí mesmo. Então, clicando-se em resultados, a gente pode então ter acesso a essa imagem selecionada, tanto planimétrica quanto altimétrica mesmo, e clicando nesse ícone faz-se o download dessa imagem. Então, é uma imagem raster em formato GeoTIFF, onde se tem então uma imagem matricial, GeoTIFF, onde se tem as coordenadas x, y, z de cada ponto no intervalo de 30 em 30 metros. A outra forma de se obter essa imagem é através do site do INPE, no ícone Topodata. Topodata é uma empresa afiliada ao INPE, uma empresa pública afiliada ao INPE, que eles fazem um trabalho interessante, que eles melhoram as imagens do SRTM. Eles melhoram. Eles conseguem, através de uma técnica cartográfica, melhorar a interpolação altimétrica. Eles melhoram a altimetria, principalmente, e eles disponibilizam essas imagens. Aqui está o quadriculado das cartas oferecidas, então clica-se na articulação desejada e pode-se baixar o site da Topodata, que é a imagem SRTM, só que melhorada com uma resolução um pouco melhor. O outro local onde se pode fazer isso é no site da Embrapa. A Embrapa também, através desse link, permite que se faça o download de qualquer mapa. Então seleciona-se o estado que eu estou interessado, lembrando que o formato desses arquivos é o formato GeoTIFF. Do site da Embrapa, eles às vezes oferecem resolução 90 metros, às vezes 30 metros. Então tem que se tomar cuidado, buscar a melhor resolução possível. E já que o formato é GeoTIFF, para que se possa manipular essa imagem, tem que se usar um software de geoprocessamento. E o software de geoprocessamento gratuito mais usado é o QGIS, ou QuantumGIS, ou QGIS. Então, recomenda-se, né, quem não quer gastar dinheiro comprando um software mais sofisticado, pode usar o QGIS, que é um software gratuito que permite a manipulação dessas imagens. Então, pelo site da Embrapa, lembrando que são imagens de baixa resolução de 30 metros, que gratuitamente fornecido. Para o uso do software QGIS, o emprego dele não é difícil. Existe um manual do usuário próprio do próprio Quantum, né? Na internet se obtém esse manual do usuário, mas existem outras publicações até melhores, mais simples. Uma apostila no IME feita pelo então capitão Ávila, na época que ele era aluno do IME, isso aí em 2015, dando dicas de como usar o QGIS. Essas três publicações estão disponíveis na relação de material de apoio da disciplina e podem ser acessados. Eu vou mostrar para vocês um vídeo feito por um aluno da cartografia, o então Tenente Leandro, hoje Capitão Leandro. Ele, na época de aluno do IME, ele fez um vídeo mostrando como se usa o software QuantumGIS para obter o perfil do terreno. Lembrando que esse vídeo dele, ele usa a imagem da Embrapa, que é uma imagem de baixíssima resolução. Ele usou direto da Embrapa, como nós vamos ver. Mas ele mostra, o importante é mostrar as ferramentas, como se usa o QuantumGIS para gerar um perfil do terreno. Vamos ao vídeo do Capitão Leandro. Olá pessoal, meu nome é Leandro, eu sou aluno do 5º ano do curso de Engenharia Cartográfica e hoje eu pretendo ensinar a vocês como construir ali o perfil do terreno. O perfil do terreno, ele é mais ou menos algo como isso aqui, onde nós temos um gráfico que com o transcorrer da distância
ele varia a altitude. Então nós temos várias altitudes e ele vai descrever mais ou menos como ocorre o perfil, a questão da declividade do terreno, e é algo extremamente útil, principalmente para o engenheiro civil ali no planejamento, construção de estradas para regiões ali de corte e aterro do terreno. Então, cálculo do volume e outras coisas mais. Ok. Para atingir o objetivo, a gente vai seguir alguns passos utilizando software livre, um bem conhecido que é o QGIS, também conhecido como QuantumGIS. O primeiro passo é bem simples, é instalar, baixar e instalar o QGIS, algo que vocês não vão ter problemas para fazer, eu já tenho instalado. O QGIS, ele tem essa aqui, apresentação, ok? A última versão ali é o 2.8 Vim. E para atingir o objetivo também, nós temos que o segundo passo é instalar os complementos do QGIS para essa finalidade. Então, para instalar os complementos, você vai ali no menu Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos. Então, ele busca ali da internet os complementos disponíveis para a finalidade. Então, você vai digitar, vai selecionar aqui tudo, já está selecionado, e vai digitar o nome do complemento, que é o Open Layer, o Open Layers Plugin, esse aqui. Vocês podem ver que aqui na minha máquina ele já está instalado, Open Layers Plugin. Na sua, se é a primeira vez, não vai estar instalado, então você vai ter a opção ali de instalar. No meu caso aqui só tenho atualizar porque já está instalado. Da mesma forma, para o outro complemento, que vai ser o Terrain Profile, ele aparece aqui. Semelhantemente, eu posso instalar. Também o meu já está instalado. Após instalar, você vai clicar aqui em fechar e eles vão estar disponíveis. O Open Layers, ele vai estar disponível aqui no menu Web, Open Layers Plugin, e ele fornece diversos mapas base. São mapas que servem de referência para nosso trabalho. Dos mais famosos ali nós temos o OpenStreetMaps e temos os mapas bases do Google. Nós temos do Google Maps, tem o Google Físico, que é o que nós vamos utilizar, imagem de satélite também, e do OpenStreetMaps, que também tem a parte aqui de Landscape, que tem curva de nível, e o Google Físico também tem curva de nível. Então depois, pessoal com curiosidade pode estar verificando cada um desses. E o outro complemento, Terrain Profile, está disponível aqui nessa ferramenta aqui. Muito bem, então vamos para o próximo passo. Já estão instalados os complementos. O terceiro passo é ir ao site da Embrapa e baixar o SRTM. Então, é bem simples. Você vai ali no Google. Vamos ver aqui. Aqui. Você digita Embrapa SRTM, você vê que já está bem. Então, download do SRTM, Brasil Relevo. Ok, então nós temos aqui o articulado, as informações iniciais. O que nós vamos baixar é uma imagem raster matricial, que é georreferenciada, né? E o tamanho do pixel corresponde aproximadamente a 90 metros. Nós temos o sistema de referência, né, que está associado, que é o WGS. Então nós vamos selecionar a região de estudo ali. No caso eu vou escolher o Rio de Janeiro. Já que eu quero fazer um trecho de estrada da região de Resende, então vou escolher esse articulado aqui para uma escala de 250 mil.
Então isso aqui, essa nomenclatura está obedecendo ali o mapeamento sistemático brasileiro. É algo que os cartógrafos entendem bem, mas você pode selecionar ali pela região geográfica, observando, algo bem simples. Então, eu faço o download aqui do arquivo. Então, arquivo para download. Você clica e você vai ter ele disponível. Vai ser um arquivo zipado, então você vai descompactar esse arquivo e vai abrir ali no QuantoGIS. Algo bem simples. Então, no QuantoGIS, você pode abrir esse arquivo matricial através daqui, adicionar camada raster. Ok. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O meu arquivo que eu selecionei está ali em Downloads. Ok? Downloads. Vamos ver qual foi que eu selecionei aqui. Foi o SF23ZA. Ok. Então, vamos lá. SF23ZA. Está aqui na pasta. Muito bem. Ok, então essa imagem aqui representa as altitudes. Nós temos as regiões mais escuras, são as altitudes mais baixas, próximas a zero. E as mais claras são as maiores altitudes. Essa aqui é a região que engloba a cidade ali também, a cidade de Resende. O próximo passo, nós abrimos o SRTM. O próximo passo é abrir o Google Physical, que é o OpenLayer com as curvas de nível. Então, vou mostrar aqui como é que abre o Google Physical. Vou em Web, muito simples. Vou em Google Maps, Google Physical. Então, esperamos um pouquinho até carregar. Então, esses mapas são mapas disponíveis ali na web. Ok? Essa mãozinha aqui eu uso para movimentar o mapa. Às vezes ajuda a carregar um pouco mais rápido. Então esse mapa ele vai ser carregado sobre a imagem raster. Não tem problema. Esse mapa base vai ser útil para eu poder desenhar a estrada, a rodovia ali, o traçado que for necessário ali. Muito bem. Abrir o Google Physical. O próximo passo vai ser criar um arquivo shapefile do tipo linha para o traçado da estrada. Nada mais é do que criar uma linha, um desenho de uma linha que vai corresponder à estrada desejada. Então eu vou fazer um ali para vocês. Vou dar zoom na região de interesse primeiro, que vai ser a região de Resende. Nós temos aqui Itatiaia, Porto Real, vai ser aproximadamente por aqui. Ok. Vou dar mais um zoom. Demora um pouco carregar, isso depende da demanda ali e da qualidade da sua internet. Ok. Melhoramos aqui, nós já podemos ver a Dutra. Mais um zoom para poder aumentar a questão dos detalhes. Muito bem. O legal das imagens fornecidas ali pelo Google é a presença ali do relevo sombreado, que dá para ter uma ideia da modelagem ali do terreno. Então, para criar o shapefile, você vai seguir os seguintes comandos. Eu vou no menu camada, criar camada e clicar em camada do tipo shapefile. Ok, ele vai abrir essa caixinha que vai ter aqui o tipo. O tipo vai ser linha. Ok. Aqui já tem especificações, aqui sistema de referência e tal. Para
essa camada eu posso criar os atributos, que é o banco de dados associado ali à parte espacial. Então, primeiro eu vou criar o atributo nome. Ok? Aqui é o número de caracteres, 80 é muito, vou deixar 40, por exemplo, e adicionar. Para mim isso é interessante o nome ali da rodovia, se você quiser acrescentar outras informações, por exemplo, a distância, o comprimento da linha e tal, a qualidade da estrada, se está de barro ou de asfalto e tal. Então, existem vários atributos que você pode criar. O nome já é o suficiente para nessa finalidade aqui. Então, ok. O nome, agora eu vou salvar o nome do arquivo shapefile. Eu vou chamar de estrada. Salvo em algum lugar, vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. Ok, salvar. E ele vai aparecer aqui, mas não existe nenhuma linha. Por quê? Essa linha eu vou ter que criar. Então, eu vou clicar em cima de estrada, porque eu vou criar agora a estrada. E vou clicar no lápis aqui, que é alternar edição. No momento que eu crio o lápis, eu estou habilitando essa camada a ser editada. Para iniciar a criação da linha, eu vou clicar aqui em adicionar feição. Então eu vou aqui da entrada de Penedo e vou desenvolvendo aqui a minha estrada. Se eu quiser mais detalhes, eu vou ter que dar o zoom. Então eu vou aqui na opção zoom e ampliar aqui a minha visualização. Para voltar a desenhar, a adicionar feição, vou clicar aqui em adicionar feição e continuo. Sabendo que quanto mais pontos, mais interessante, porque mais preciso e mais informação eu vou ter em relação à altimetria. Então aqui eu estou percorrendo a estrada, mas vocês vão criar numa região que geralmente não tem estrada, ou tem uma estrada um pouco mais precária, para poder realizar os cálculos que são de interesse aí, dependendo da sua área. Bem, continuar aqui. Então, para finalizar aqui, eu clico com o botão direito e vai estar criado. Vou preencher o ID, vou chamar de 01, né? E o nome, rodovia. Ok. Rodovia 01, rodovia 01. Então vai estar criado. Por que ele não está aparecendo? Porque ele está abaixo dessa camada aqui, Google Físico. Então eu tenho que levar para um nível acima, ou então puxar o Google Físico aqui para baixo. Ok, agora nós podemos ver aqui a estrada que nós construímos. Nós devemos salvar aqui as edições e vou tirar aqui do modo edição. Então a visualização não está tão boa porque ele está fino, né, com a cor não é tão chamativo, então vamos mudar aqui a cor dele, vamos colocar vermelho. Então, vou em propriedades, vocês viram, vou novamente para vocês verem, botão direito em estradas, propriedades, e vai surgir aqui essa opção. Ok, eu vou mudar a cor para uma cor vermelha, avermelhado, vou aumentar a espessura, vou colocar espessura 1. Ok, agora ficou melhor a visualização.
Então, esse passo aqui já foi concluído. Nós fizemos ali a nossa estrada. Vamos ver o próximo passo. Criar um shapefile. Isso aqui já foi alcançado. Agora é uma parte que requer bastante da nossa atenção. Nós devemos seguir essa ordem. Então vamos lá. Primeiro, selecionar o SRTM. Então, selecionei a camada aqui do SRTM. Segundo, vou clicar na ferramenta do Terrain Profile. Cliquei na ferramenta do Terrain Profile. Vai surgir aqui a ferramenta. Depois disso, nós vamos selecionar a camada que contém o traçado da estrada. Seleciona aqui a camada. Depois eu vou clicar nesse botão que é selecionar, né, a ferramenta que diz selecionar feições. Ok. E vou clicar em cima da feição de interesse, que é a estrada que nós construímos. Então, selecionar a feição, ela vai ficar amarelinha. Ok, selecionei. Depois disso, nós vamos optar aqui onde tem temporário polyline, que é uma linha temporária que a gente pode criar, mas ela não fica armazenada em memória, entendeu? E vamos selecionar o polyline. Nada mais é que nós estamos selecionando o shapefile de linha que foi criado. Ok. Próximo passo vai ser o quê? Nós já fizemos tudo isso aqui. O próximo passo vai ser clicar novamente na ferramenta ali do Terrain Profile. Cliquei aqui. Muito bem. E vou clicar com o cursor aqui na região do Layout. E pronto. Nosso perfil do terreno está construído. Nós podemos visualizar aqui. A gente pode alterar um pouco a escala de visualização, mexendo aqui. Geralmente já vem numa escala muito boa. Aqui nessa aba tabela, nós temos as distâncias para cada ponto e a questão da altimetria, que é a altitude ali em relação ao geóide, porque nós estamos trabalhando com SRTM, então o SRTM ele trabalha com a altitude ortométrica, altitude em relação ao nível médio dos mares. Ok. E vamos ver ali o nosso próximo passo, que é ver as formas de poder exportar esses resultados, tanto a parte gráfica quanto a parte da tabela ali, que são as informações que você pode exportar para o Excel, um AutoCAD ou qualquer outro software que você possa trabalhar com esses valores, com esses resultados para cálculo de volume e o que seja interessante. Bem, então, para exportar no formato essa imagem aqui, nós temos PDF, nós temos PNG, SVG. Vamos salvar ali como PDF. O formato que eu mais recomendo seria o SVG, mas nem todos têm ferramentas para trabalhar com isso. Então o PDF também tem um bom resultado. Salvar como, já vai ter a opção aqui, Profile, da região ali do SRTM. Vou salvar ali na área de trabalho. Ok. Então, o resultado demora um pouco aqui para abrir. Muito bem, então o arquivo ali em PDF vai ter essa aparência aqui. Nós temos as distâncias, a escala ali em relação à altitude é bem maior. Você vê que tem uma certa contração.
mas é um resultado já muito bom. E vamos ver como é que exporta o resultado da tabela. Então você vai clicar ali no Copy to Clipboard, copiei, e eu posso abrir um arquivo do Word mesmo, vou aproveitar o próprio. Então, esse próprio arquivo aqui, vou dar um Ctrl V. Ok. O que é que acontece? Os dados, eles todos estão vindo ali com ponto. Mas para trabalhar no Excel, a gente vai ter que transformar em vírgula. Então você vai substituir. Você vai colocar ponto e substituir por vírgula. Substituir tudo. Ok. Fechar. Estou aqui com todos os valores. Seleciona tudo. Pegar só até aqui. E vou jogar no Excel. Vamos ver o que é que vai dar. Ctrl V. Ah, que legal. Excelente. Então nós temos aqui todas as distâncias e as altitudes para o trecho que nós criamos. Ok? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos manter esse canal aí sempre atualizados. Então, se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, clica ali em gostei. E boa sorte aí. E bom estudo aí a todos. Com isso, nós concluímos o primeiro módulo.